Fala galera, tudo bem? E aí, tudo bem com vocês? Tô conseguindo me ouvir bem? Bora pra uma live? Tá bom o áudio? Se tiver, dá um joinha aí. Se não tiver, dá um alô. Bom, vou esperar a Michelle entrar pra gente começar. Galera, a Michelle vai compartilhar o testemunho dela, né? E também vai estar conversando. Queremos que vocês também participem da live, né? Outro dia eu mandei o vídeo no YouTube. O pessoal falou assim, gente, põe as pessoas para interagir. Então, se vocês quiserem interagir também, deixando a caixinha de perguntas aí, ah, fica à vontade. A live é um bate-papo que a gente pode trocar uma ideia. Espero que essa live possa ajudar vocês. Eu recebo muita mensagem no direct e eu às vezes não consigo responder as pessoas. Então, um dos motivos que eu resolvi fazer essa live é para ajudar essas pessoas que me mandam mensagem no direct e às vezes tem vergonha de se expor. Então, esperar. Mi, consegue mandar o convite aí? Não sei como que manda esse negócio aqui. Bom, vamos ver aí. E aí, Mi? Rapaz, tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Bem. Tá bom. Acho que vamos começar Tá boa a então? conexão aqui? Não, pra mim tá tranquilo. Consigo ouvir bem. Você consegue me ouvir bem? Sim. Ah, então tá bom. Bom, vamos começar então? Amém. Vamos orar, pedir para a direção do Espírito Santo, que ele possa tocar nosso coração, que essa live seja uma live para glorificar o nome dele, seja Jesus o Amém. centro dessa live, né? Amém? Pai, nós pedimos, Pai, a graça do Senhor, Espírito Santo, nos Sim, ó conduz, Deus, em Pai, nome de nessa Jesus, live. Pai. Eu te peço, Deus, que usa a minha vida, usa a vida da Michelle, Deus, põe os teus anjos de guerra sobre o nosso redor, que o teu Espírito Santo desce sobre Sim, Deus, nós, em nome de nos Jesus, dê é direção, isso, Senhor Pai. Deus, para compartilhar, Pai, nosso testemunho, compartilhar, Pai, nossa Sim, Deus, em experiência nome nesse de tempo Jesus, Pai. contigo, Deus. Nós estamos aqui, Senhor Sim, Deus, Deus, em para nome levar de boas Jesus, papai. notícias, Pai, levar boas novas, Pai. Nós queremos aqui, Deus, Sim, Senhor, representar em nome Cristo de na Jesus, terra, Pai. Pai. Nós queremos, Pai, mostrar, Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo na nossa vida, Deus. Senhor, nos guarda, Pai, em nome de Sim, Jesus, Deus, Pai, que essa Jesus, live, vai Pai, passar. possa chegar nos seus corações e possa restaurar, Pai, a mente das pessoas que estão confusas, que estão pedindo ajuda e não conseguem ter uma direção, Senhor Sim, Deus. Deus, Então em eu te nome de peço, Jesus, Espírito Santo, papai. nos guia. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Amém. Jesus, papai. Amém. Amém. Aleluia. Amigo, o seu som tá alto? Que você tá ligado do Você rádio acredita aqui? que eu falei? Você acredita que eu falei? Eu falei, eu acho que o som vai ficar alto. Tá dando Abaixou? interferência aí. Não, desliga aí. Eu sei que você é do manto, né? Eu sei que você gosta de tirar maná aí, mas tá dando transferência. Bom, Mi, se apresenta aí, fala quem é você, conta seu testemunho. Vamos lá. Paz do Senhor, pessoal. Eu sou Michele, eu sou aqui do núcleo de Bom Jesus dos Perdões. A gente ainda não é uma igreja, mas creio que em nome de Jesus logo seremos. Amém. Adriano, a paz do Senhor. Então, eu, eu conheci Jesus em 2014. Vou contar antes, né? Vai Como lá. que foi antes?
Aham, isso. Vai lá. Então, eu quando eu estava no ventre ainda, eu sofri um espírito de rejeição, né? O, a minha mãe, ela me queria, mas o meu pai, ele não queria. E se nascesse, ele queria que fosse um homem. E quando eu comecei a estudar sobre o assunto, que eu fui entender que todas as consequências do que eu passei foi por conta dessa rejeição que eu sofri. E então, conforme eu fui crescendo, eu comecei a usar somente roupas masculinas. Eu não olhava para os meninos na escola, eles me mandavam cartinhas e eu rasgava. E aí, tipo, todas as minhas amigas, elas falavam, nossa, mas por que os rapazes eles se interessam por você? E você não fica com ninguém? Também achava estranho, até então eu não sabia sobre a minha opção. E, e aí, com o tempo, com 14, 15 anos, eu comecei a praticar o homossexualismo. Mas antes de tudo isso, dentro da minha casa eu cresci, sabe, vendo o meu pai ele bater na minha mãe, então eu tive uma péssima referência de pai. Também sofri nessa parte de paternidade, como você passou. Uhum. E aí teve um dia que eu tava dormindo, eu tinha 9 anos, eu tava dormindo e o Senhor, foi a primeira experiência que eu vivi fora da igreja, e o Senhor falou 3 vezes, me chamou pelo nome. E na terceira vez, eu levantei. Quando eu levantei, eu fui para a cozinha de casa e vi meu pai ele enforcando ela. E naquele momento, as forças, eu creio que ela veio do Senhor mesmo. Porque eu empurrei ele e falei, por que você está fazendo isso? E desde então, eu decidi que eu seria o homem da casa. Eu falei que eu jamais deixaria com que ele encostasse nela outra vez. E aí, aos 14 anos, eu comecei a praticar o ato do homossexualismo. E fiquei por muito tempo assim. Graças a Deus eu não me envolvi nas drogas, em outras coisas, foi só o homossexualismo mesmo. E em 2014, daí eu tinha uma amiga, né, que é nossa amiga, que é a pastora, e foi através dela que eu conheci Jesus. E aí ela me chamava para ir para a igreja e eu não gostava de crente, né? O pessoal via a pessoa de saia vindo perto de mim, eu já falava, vou atravessar do outro lado da rua. E aí ela foi para os caminhos do Senhor antes e começou a me convidar, né? Me chamar para ir para a igreja. E um dia eu tava indo em um relacionamento, fazia 4 anos que eu namorava uma menina. E, e nesse dia a gente brigou e eu chamei um amigo meu que também era gay. E falei pra ele, vamos pra igreja? Ela convida a gente mesmo, vamos lá. Aí a gente foi parar, eu lembro que na sede em São Paulo no dia. E era culto dos solteiros. Aí a gente gostou do lugar e a gente começou a frequentar, sabe? E, e aí depois disso eu voltei pra casa, só que eu voltei no relacionamento que eu tava. Fiquei um ano dentro da igreja, ainda dentro desse relacionamento com a menina. E eu me lembro que em 2015 o meu amigo já havia se batizado e tudo. E aí o pastor perguntou para mim, e você, não vai se batizar? Eu falei, ai pastor, eu nem senti no meu coração ainda. A gente não sente mesmo, né? Satanás, ele não quer que a gente se batize, né? E talvez seja a dúvida de muitas pessoas, né? Sim. E E aí eu falei, não senti no coração ainda. Daí ele falou, mas você nunca vai sentir no coração, porque Satanás não quer. Essa vai ser uma decisão que você vai ter que tomar. E aí eu me lembro que o primeiro batismo que teve, aí eu decidi que iria me batizar. E um dia antes de me batizar, eu terminei meu relacionamento. Renunciei. E a pastora falou pra mim, ela falou, olha, não vai ser fácil, você tem certeza dessa decisão que você vai tomar na sua vida? Porque não vai ser fácil, a gente não pode falar que é fácil, né?
Sim. E, e aí eu terminei e num domingo. Satanás, ele é tão sujo que eu batizei no sábado, no domingo eu ainda conversei com a menina que eu namorava. E naquele momento que ela começou a falar, eu sabia que você ia fazer isso e você tem certeza que é isso que você quer? Naquele momento ele me bateu um arrependimento, sabe assim? Nossa, será que eu fiz a coisa certa? Porque Aham. é a nossa carne, né? A nossa carne não quer sair disso. Sim. E, e então aí eu fiquei uns 3 meses sem conversar com ela e fiquei firme com o Senhor. Aí por 3 anos, só que depois de 3 anos eu tive muita oscilação, sabe? Eu caí muitas vezes. Por isso que eu falo, muitas das vezes as pessoas, elas, depois de conhecerem Jesus, que elas acabam caindo, né? Elas acham que não são dignas mais de voltar, né? Por causa de acusações, por causa de julgamentos, porque as pessoas começam a te apontar. Mas eu tive, sabe, a Gláucia em específico, que falava o tempo todo, sabe, eu acredito em você, eu sei que você vai conseguir. E, e aí, depois de cair muitas vezes, eu, eu tive um relacionamento dentro da igreja, que eu acabei me frustrando com o relacionamento, mas também eu creio que a culpa nunca é de uma pessoa só, né? As duas pessoas, elas erram, né? E os meus olhos, eles não estavam em Jesus, porque se tivesse firmado na rocha, não teria me afastado de novo dos caminhos do Senhor. E aí eu entrei em outro relacionamento. Depois de 3 anos dentro da igreja, eu entrei em um outro relacionamento homossexual. E fiquei. E o que eu nunca tinha feito antes, aí eu acabei me casando, morando junto com a pessoa. Fiquei 1 ano e 4 meses, não, 1 ano e 2 meses com essa pessoa. E vivi uma vida de conflito, sabe? Porque aí eu já tinha conhecido Jesus, já tinha vivido várias experiências com o Senhor, e foi uma luta diária, sabe? Ao mesmo tempo que eu queria estar com ela, eu também queria estar na igreja, tanto que eu estive no relacionamento com ela, mas eu não saí da igreja. E até que chegou um dia, uma pastora, ela me ligou e ela falou para mim assim, olha, eu quero te falar uma coisa, você vai voltar para Jesus. E ela falou para mim assim, olha, mas se você não voltar agora, que Jesus está te chamando pelo amor, você vai voltar pela dor e vai doer muito mais do que a primeira vez. E, e aí eu falei, mas eu não quero. Porque quando a gente tá no pecado, a gente não quer voltar. Eu falei assim, mas eu não quero, eu tô indo pra igreja ainda. E depois disso que ela me falou, eu tive tantas guerras que eu cheguei a ver, acordar de madrugada e ver a pessoa em si que eu estava casada. Eu via a pessoa em sonho me agarrando assim e via um demônio nela, sabe? E me segurando. E eu entendia naquele momento ali que eu estava preso ao pecado, que eu não conseguia sair do pecado, que aquele pecado ele estava me matando. E, e aí chegou um dia que ela me colocou na condição de escolher. Ela falou: "Olha, não dá para você ficar em cima do muro. Ou você tá na igreja ou você fica comigo, porque todas as vezes que você vai para a igreja, você chega em casa e me trata como se fosse sua amiga". E ela Aí eu comecei a orar ao Senhor, sabe? Porque eu não conseguia terminar. E voltei a orar e comecei a pedir, falar, Senhor, olha, se não é da tua vontade, porque eu sei que não é da tua vontade, então faz com que ela faça isso, porque eu não vou conseguir. E aí um dia eu saí para ir no mergulhando na palavra, quando começou ainda o mergulhando aqui, e aí quando eu voltei para casa ela já não estava mais, tinha ido embora. Eu não sabia na hora se eu ficava feliz porque foi embora e foi uma resposta de oração ou se eu fiquei super mal, sabe? Aí tinha um recado no espelho da minha casa dizendo que ela foi embora porque estava me fazendo mal e que a minha decisão foi essa, né? E na hora eu comecei a chorar, só que fiquei tão brava assim, sabe? Que eu falei, já que ela fez isso, agora eu vou mandar mensagem pra todo mundo e vou sair com todo mundo que eu não fiquei, sabe? Mandei, você acredita? Eu mandei. Mandei mensagem pra um monte de menina.
Aí, quando chegava no dia pra mim, essa foi na semana que a gente, que ela foi embora, né? Aí eu mandei mensagem quando chegava no dia de ir, eu não ia. E alguma coisa me falava que não era pra mim, que eu não era assim, sabe? E, e aí eu vi que eu não iria conseguir isso e falei, olha, senhor, já que eu não consigo fazer isso, eu não consigo me aproximar de uma outra mulher, então eu quero voltar, sabe? Aí fiz a oração de arrependimento, só que ainda não foi uma oração sincera, sabe? Depois disso tudo, eu ainda vivi uma vida de conflitos. Eu não me relacionei mais com nenhuma outra mulher, mas ainda continuei na guerra contra carne e espírito. E eu me lembro que aí ela me procurou de novo e ela chegou aí até atrás da pastora na igreja, falando que é a pastora que separou a gente. E, e aí a gente acabou voltando de novo, só que aí a gente não falou mais para as pessoas que a gente tinha voltado. E só meus pastores que sabiam, porque eu sempre fui muito sincera com eles, sabe? Mesmo fazendo tudo errado. E, e aí ela acabou indo embora de novo. Só que aí da última vez que ela foi embora, eu falei, não, eu não quero mais saber, agora eu não quero mais voltar. E aí tava passando uma ministração. Foi algo muito assim, muito louco mesmo, sabe? Porque tava passando uma ministração e eu tava trabalhando, que eu trabalho em casa, né? E eu tava trabalhando e coloquei no YouTube, na televisão, e apareceu Libertando Prisões, da pastora Camila Barros. E bem na hora ela tava falando, olha, se você se afastou dos caminhos do Senhor, o Senhor ele tá te chamando hoje, ele vai te libertar de todas as prisões. E começou a falar. Quando eu me vi ali, eu falei, mas eu não quero voltar ainda lutando, sabe? Não quero voltar. Mas aí, naquele momento ali, eu acabei me entregando, sabe, de todo o coração ao Senhor. Quando eu me vi, eu já estava ali na sala da minha casa, pedindo ao Senhor que me perdoasse por todos os pecados. Só que a luta, ela continua, né? E depois disso, ela me procurou ainda muitas outras vezes, só que eu consegui falar não. Até que eu vivi uma experiência, que foi a que eu te mandei uma mensagem falando. Um dia uma pessoa me falou assim, que não é o tempo, não é o tempo em que a gente está na caminhada com o Senhor, mas é o quanto você se entrega. Um dia eu senti uma forte dor na minha barriga, e eu fiquei 3 dias com essa dor sem entender nada. Eu falei, de onde surgiu essa dor? E orava e não passava, e orava e não passava. E na terceira noite, eu fui dormir com essa dor e tive um sonho. Sonhei com essa mesma dor, só que quando eu sonhei, eu via essa dor no sonho e vomitava um monte de sujeira, sabe? E entendi naquele momento, quando eu acordei, que o Senhor, ele estava me libertando, estava me limpando, sabe? E a partir daquele momento, eu passei a não me sentir mais atraída por mulheres. Hoje, eu vejo, sabe? Eu posso ver, porque a gente sabe que no Instagram e Facebook aparece, né? Fica piscando o negócio assim. Mas não é algo, sabe, que faz com que eu olhe, sabe, com desejo, como foi antes, sabe? Então, eu acredito que Jesus, ele transforma, né? E ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Quando a gente se entrega a ele realmente de todo o coração, né? E também sobre o meu pai, né? Eu gostaria de falar, porque o meu pai, depois que eu entrei na igreja, ele me levava aos cultos, né? E ele teve problema com o álcool, né? Só que o Senhor, ele me trouxe para morar junto com ele. Preparou todas as coisas e eu vim morar junto com ele. E aí, a partir de então, ele começou a ir na igreja. Depois de 1 ano frequentando a igreja, ele também se batizou. Hoje ele também está nos caminhos do Senhor, fazendo a obra dentro da igreja. E tudo isso é através de um
posicionamento, né? Através das nossas vidas, né? Que Jesus, ele faz isso. E é isso. Bom, glória a Deus. Eu fico muito feliz, né? Quem não sabe, eu conheço a Michelle faz, sei lá, uns 12 anos, eu acho. Não, 12 anos não, mas uns bom tempo, né? A gente se conhece, a gente já fez o rolê junto e ela se converteu primeiro do que eu. Mas eu tive o privilégio, né, de ver essa maravilha de Deus de perto. E eu fui na Bola de Neve em Perdões, pude ministrar, dar meu testemunho e conhecer seu pai, né? Orei por você, pro seu pai. Foi muito Sim. impactante esse dia, né? O fogo caiu no culto, né? Céus Então na foi um terra, momento né? assim, nossa, meu, foi incrível, né? Uma experiência que eu também passei ali com Deus sobrenatural. E quando você contou isso da sua ex, é engraçado porque o diabo ele é tão sem a criatividade, porque ele faz com todo mundo o mesmo cenário, só ele faz as mesmas coisas no mesmo cenário, só muda as pessoas, né? E eu lembro Sim, que quando eu decidi, né, eu já estava, né, nesse querendo deixar, né, a homossexualidade, mas eu queria entender por que que eu sentia esse desejo, da onde estava vindo, se eu sempre me perguntava, né, esse assunto, né? E eu teve um dia que eu comecei a comparar, sabe, pôr na balança, né, sobre os meus relacionamentos com Deus e com as pessoas que eu estava se envolvendo. E eu estava vivendo numa época que não era mais saudável para mim, emocionalmente, sabe? Era muito conflito, porque não sim. estava mais trazendo, não estava mais me completando, sabe? E eu comecei a falei assim, meu, eu acho que esse negócio não é para mim, porque 10 anos tentando encontrar tampar aquele Parão. buraco, construir. E, meu, eu era da pessoa zoeira, eu queria pegar todo mundo, então eu era uma pessoa que não tinha uma certa fidelidade com as pessoas, né? E quando eu resolvi amar alguém, foi um pouco prazo, sabe? Esse relacionamento durou quase 2 anos. E eu falava assim, nossa, meu, mas eu pretendo me casar, pretendo ter filhos, mas parecia que algo não patinava, sabe? Não saía do lugar, né? E eu comecei a me frustrar com isso. Comecei a falar assim, nossa, meu, eu tô já numa certa idade e não vai. E eu comecei a questionar isso com Deus, sabe? Tipo, falei assim, Deus, o que tá acontecendo comigo? Porque eu tenho uma casa boa, eu tenho um corpo perfeito, eu conquistei chegar no meu nível máximo de masculino, né? De ter barba, de ter corpo masculino, de conquistar aquela de buscar os meus desejos e continuava vazia, sabe? E eu comecei, orava, só que quando Deus queria falar comigo, eu, não, Deus, calma aí, não é bem assim, né? Não vamos devagar. E é engraçado porque as pessoas, elas querem entender os seus conflitos, mas quando Deus vai revelar, não, Deus, não é bem assim, calma aí. Então, mas depois você vai percebendo, porque o medo faz isso, né? Os traumas, a raiva, porque você tem raiva de você, tem raiva de Deus, tem raiva das pessoas, e é uma confusão que você faz assim, meu, se Jesus é amor, por que tá acontecendo isso? E a gente não percebe algo espiritual, sabe? Então, a gente Sim. não percebe que existe comportamento, existe uma construção, e existe também algo espiritual. Nem que é demônio, mas também existe uma parcela, entendeu? E quando você falou que Sim. sentiu dor de barriga, dor no estômago, quando eu passei pelo meu processo de libertação, isso já até os meus 3 anos, eu estava num conflito gigante. Eu estava 2 anos na igreja, louca para pegar alguém, mas não, sabe, aquele conflito, mas não peguei ninguém, não peguei ninguém. Eu era aquela Porém, pessoa também assim, não. Eu contava para a pastora, não dá hoje, mas quando você quer Jesus, você quer andar com ele, você quer ser transparente com ele. Você quer ser transparente com as pessoas. Não que eu divulgava as minhas mazelas, nunca fui de divulgar as minhas mazelas, mas tinha umas pessoas que eu confiava, né? Que é a pastora que me acompanhou, e sempre fui transparente com ela. Então, quando batia os desejos, batia a abstinência dos hormônios que eu tomava, meu, era uma guerra, sabe?
Era uma voz que eu ouvia na minha mente, nítida, sabe? Você não nasceu para ser mulher, você nasceu para ser homem, você é meu. E uma coisa que eu nunca tinha escutado, assim, tipo, consciente falando, sabe? Nunca, nem quando eu usava droga, não ouvia essa voz. Mas quando você aceita Jesus, parece que você conhece o mundo espiritual, sabe? Os seus olhos, ele fica muito, seus olhos ficam sensíveis, seus ouvidos ficam sensíveis. Ao mesmo tempo, você está ouvindo a voz de Deus claramente, mas também está vendo as trevas claramente, sabe? E Sim. eu lembro que eu tive a maior certeza que é algo espiritual que eu estava vivendo quando eu passei por libertação. E eu falei assim, Deus, esse negócio é demônio? Que existe um demônio dentro de mim? Porque eu estava tão revoltado, porque tu, sabe, é um conflito que você quer deixar os desejos e aqueles desejos começam a te dominar e você aquela luta espiritual porque, assim, não falando que a homossexualidade nossa, é um pecado, mas é diferente do outro tipo de pecado. Porque você vai ter que aprender a desconstruir, você vai ter que aprender a viver novos hábitos. É um conjunto, entendeu? Não é só apenas deixar os Sim. desejos. Existe um conjunto. E aí eu peguei, falei, Deus, se é demônio que está dentro de mim aqui, que esse negócio está esquisito aqui, que eu. Aí eu falei, Deus, eu quero ver. Eu quero ver, porque eu sou uma pessoa, cara, que eu só quero ter certeza se eu vendo, sabe? Eu sou muito curiosa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas, eu quero, tipo, eu sou igual o Tomé, sabe? Tem que ver. Tomé. E aí eu lembro que eu fui no Ágape, fazer essa libertação, e eu tive muita visão aberta no Ágape, sabe? E eu lembro que a Neuza de ela tinha ministrado espírito aprisionado, né? E é onde que você fica presa. Então eu tive muita visão aberta do meu pai, eu vi o caixão do meu pai, eu vi as coisas que meu pai fez, as coisas que eu falei para ele, e como se a minha alma saísse do meu corpo, e eu via nitidamente assim as coisas que eu dentro de casa, como Deus foi mostrar os lugares, né? E eu fiquei muito presa nos abusos sexuais dentro de casa. Então eu vi muitas coisas dentro de casa e os abusos começaram a aparecer na minha mente. Por que o diabo faz? Ele aprisiona você, ele esconde sua prisão numa caixinha de gaveta. Não, deixa aqui, você nasceu assim, é o seu desejo, está na sua alma, deixa guardado. E você, cara, não quer lembrar porque vai doer, você vai sentir raiva de Deus, das pessoas, e tipo, você pode fugir da dor, mas a dor tá lá ainda. E quando mexe com Sim. o assunto, tá lá ainda. Ela não foi embora, ela só vai embora quando você perdoa, quando você deixa Deus tocar, deixa Jesus Cristo entrar nesse lugar, aí sim, essa caixinha não faz mais questão para você. E eu lembro que eu passei por esse processo e eu falei assim, Deus, me mostra. E aí tava o pastor hoje ele foi para a glória, uma pessoa muito bênção na minha vida, e tava uma intercessora do lado. E aí ela colocou a mão na minha barriga e aqueles atos proféticos. Essa espada espiritual, presente para Cristo agora. E quando afiou assim, nas minhas costas, eu sentia a espada espiritual atravessando nas minhas costas. E nisso, eu tinha muita dor de estômago. Eu achava que era por causa do café, porque eu gosto muito de café, sabe? E eu achava que era por causa do café. Mas quando ela passou aquela espada, eu comecei a vomitar. Comecei a vomitar. E a intercessora começou a passar mal. E quando ela passou mal, eu tive uma visão aberta. Eu literalmente ouvi o demônio me espancando, sabe? E, então aquilo, Misericórdia. sabe? Foi um choque, assim. E Deus falou assim para mim assim: olha o tipo de pessoa que você estava lutando. Então, a nossa luta nunca será com pessoas. Minha luta nunca foi com meu pai, nunca vai ser com pessoas que não acreditam. Minha Sim. luta nunca vai ser. A Bíblia fala sempre que vai ser com espíritos malignos. Então, a deixar os desejos homossexual, que eu tive que entender o mundo espiritual. Não é só você na igreja de domingo, não, vamos pegar um culto de domingo e segunda, sábado, tomando uma pau do capeta, sabe? Não, eu tive que aprender a estudar, tive que aprender a renunciar. Então, eu te acompanhei, né? E eu vi a luta que você passou. E é isso que as pessoas, Sim. elas acham que é frescura, não, que ela tá deixando. Existe uma luta, só que também existe uma responsabilidade, entendeu? Somos nós que temos que ter uma responsabilidade daquilo que Deus está fazendo. Porque você pode deixar os desejos, mas tem outras áreas na sua vida que você não tratou.
Se você não trata, você vai voltar de novo. Quer falar alguma coisa? Pode Sim. falar. Mas você falando isso aí, é bem interessante, porque depois que eu me separei, eu comecei a ter transtorno de ansiedade, é coisa que eu nunca tive, você acredita? Aí depois que eu passei por todo esse processo que eu tinha já me entregado, sabe, ao Senhor, aí eu tive que passar a tomar calmante. Você imagina? É como se tivesse trocado, né? Tipo assim, olha, eu saí disso daqui e aí eu comecei a ser dependente de outra coisa. E não estava certo. E esse negócio da ansiedade aconteceu depois da separação. Fora as nossas emoções, né? Eu tive muito problema também com carência emocional. Foi uma sequência, assim, de erros, sabe? Saí de um, aí eu já entrei em um relacionamento, aí eu saí desse, eu entrei em outro relacionamento, sabe? Quando a gente vai entrando para suprir, em vez de Sim, deixar o Senhor, ele cuidar das nossas emoções. Mas aí você trocou, né? Tipo, você só trocou o que você fazia antes por outra coisa. sim, exatamente. Eu vejo assim, por exemplo, ainda mais nessa pandemia, cara, a galera, eu vejo assim, eu sinto no mundo espiritual que a galera tendo mais medo e mais ansiedade. Porque como não tá conseguindo ver todo mundo, você fica muito ansiosa. Né? Eu quero ver alguém, eu preciso. Fica aquela afobação, meu, por que demora tanto? Por que demora, Deus tá demorando? Por que Deus está demorando? Porque a gente, né, isso, o ser humano, quando você está fora da presença de Deus, você tem vontade, você vai lá e faz. Só que você vem Sim, para Jesus, agora você aprende que você tem o Espírito Santo, que tem o domínio próprio. Você precisa dominar você, não deixar mais as suas vontades gritar. E existem outras áreas, área sexual, área de comer demais, vários tipos de pecado. E quando você vem para Cristo, parece que o negócio vem não, agora eu tô livre disso, né? Agora eu tô, eu vou para as águas, os demônios vão ficar lá, os deuses vai ficar lá, mas tem um ditado que eles não morrem, eles morrem, eles estão ali, estão ali esperando uma oportunidade, sabe? O diabo, ele vive do nosso derredor, ele fica ali só observando as nossas atitudes, nosso olhar, o que nós estamos ouvindo. E o que é importante, as pessoas, eu falo para as pessoas que pedem ajuda, elas sempre têm que estar afirmando quem ela é em Cristo. Porque o diabo, ele sempre vai falar, mas quem é você? Mas quem disse que você mudou? Quem disse que você é isso? Ah, mas então, e as pessoas, elas conversam com o pensamento e ficam trocando ideia. Porque ninguém fala assim, eu caí. Nossa, hoje eu caí. Não, ninguém cai do nada. Sabe? É um processo. O diabo ali fica só, sim. né? Ele vai trocando ideia, porque você vai ver, meu, já tá na moita, já ali escondidinha, igual Adão e Eva, se escondendo de Deus, entendeu? E, e precisamos vigiar, entendeu? E eu falo isso por mim. Se eu ver que uma área da minha vida tá gritando, eu já vou, peço perdão para Deus e eu vou renunciar. Eu vou pro jejum. Porque o jejum, cara, você destrói a sua carne, sabe? E Sim. ontem eu estava pensando sobre isso, mas eu falei, mas tem que ter raiva da sua fraqueza. Tem que sentir raiva, uma raiva santa, sabe? Tipo, estudar o assunto, sabe? Você sente vulnerável em alguma área da sua vida, você fala, não, é assim mesmo. Eu sou assim mesmo, né? Acho que minha família é assim, então eu sou assim, né? Ninguém cuidou de mim. Você fica entrando num papel de vítima, sabe? E. Sim. Quer falar uma coisa? Pode falar. Meu, é engraçado, né? Depois de muito tempo sem eu ter contato, né, com a mesa, até recentemente isso falando, né? Ela apareceu na porta da minha casa, né? E a gente acha que, tipo, não, agora sumiu a pessoa, né? Do Não, nada, mas do nada, sabe? quando você converte, mano, parece até sei lá, a pessoa que você menos esperava, sabe? Quando eu me converti, pareceu cada uma. Aquelas pessoas que você tentou pegar a vida inteira, nunca pegou. Aí quando você se converte, parece. Parece Nem olhou pra você, né? Nossa, meu. E fora que, assim, né, a luta que você tem é no sonho, né? Então eu falo para as pessoas, tem que aprender a guerrear no sonho. Porque se o diabo ele não consegue entrar nos seus pensamentos durante o dia, ele vai atacar suas emoções nos sonhos. Então, nos sonhos, ele vai fazer você sonhar com pornografia, ele vai fazer você sonhar com a sua ex,
vai fazer e vai falar que é bom. Porque no sonho faz, nossa, né? Você acorda, ao mesmo tempo que você acorda apavorada, assim, meu, pequei horrores, né? Mas só que é É, ele que faz isso, entendeu? E quando você aprenda a guerrear nos sonhos, meu, você acorda e você não fica imaginando, você não fica conversando com você o que você sonhou. E eu converso com as pessoas que elas pedem ajuda, eu falo assim, ah, meu, mas, mas eu acho que eu ainda sinto, porque eu sonho, eu fico não sei o quê, e elas não percebem que é algo espiritual, sabe? É algo espiritual. Então, o diabo ele só vai perceber que a seta inflamada deu certo a partir do comportamento. Então, ele lança uma seta na sua mente e ele observa o seu comportamento. Se você, se começa a verdade, porque a sua boca ela vai falar que está no coração. Então, você vai começar sim. a conversar tudo que você está passando. E eu tive muita experiência de, tipo, meu, pessoas assim que. Meu, foi muito engraçado falando isso, né? Porque quando uma ex minha falou assim, meu, não, você pode ser crente, eu vou com você na igreja, a gente vai junto, né? A gente vai adorar a Deus, né? Não tem problema nenhum, sabe? E aí eu falei assim, não, meu, ela falou assim, eu deixo você ir. Eu falei, mas eu quero ser livre, sabe? Tipo assim, não é que eu deixo, meu, eu já pedi a renúncia para Deus que eu não quero, sabe? E hoje eu plantei tanto, meu, eu peguei tanta gente, que hoje eu aprendi a amar a minha própria companhia, porque a dependência emocional, ela não deixa você ficar sozinha. Ela sempre que tem alguém, ou está no WhatsApp, ou está no Instagram, ou está no YouTube, você quer atenção o tempo todo, e porque você não enxergou quem é você em Deus, sabe? Quando você aprende a amar sua companhia, você se valoriza. As pessoas, elas perdem a oportunidade de se valorizar porque uma pessoa bonita chega chega aí e manda um oi, oi, linda! Oi, irmã! Paz do Senhor, varoa! Aí você vai Já lá, alimentou? né? Ou se não, vai lá, ó, tem umas irmãs desviadas aí e fala, nossa, você deu vida, vai bloqueio, sabe? Não fica dando ideia, sabe? Ela fala assim, ai, como você é Sim. linda, também é, não, você que não, você que é. Então, fica conversando, ó, quando você vê, você tá lá, voltando aos desejos, sabe? Então, as pessoas têm que tomar esse cuidado, né? Quando eu converso com uma pessoa, com meus amigos que era gay, eles não têm problema com isso, com essa carência, eles têm problema com pornografia. Eles têm mais problema com a pornografia. Então, eles ficam lutando para deixar a pornografia. E mulher, não. A mulher, ela tem problema com a carência, né? Mulher é mais Com a sentimental. carência. É mais a carência, né? Eu, pelo menos, assim, falo por mim. Não fico pensando no sexo. Porque isso aí, ó, só tinha esse problema de sexo quando você tava no mundo, né? Tinha hormônios, né? Mas quando você essa vida assim, não tem esse problema. Mas cada um tem. Tem mulheres que têm problema com pornografia. Tem mulheres que não vive sem sexo. Então, vai de cada um. Então, e você precisa ver o sintoma que você está passando e você estudar sobre isso. Estuda, sabe? Eu falo para as pessoas, meu, se você não estudar, você vai ser ignorante e você vai ficar apanhando. Você estuda, né? Igual eu, tipo, eu nunca imaginei que eu mudaria de vida. Nunca passou isso na minha cabeça. Só queria mudar de vida, mas dessa forma, Então, quanto mais você vai estudando os seus comportamentos, a sua história, você vai conhecendo mais de Jesus, você vai experimentando mais de Jesus, desse, meu, é muito bom esse amor. É um amor que não dá para explicar. O amor que Jesus tem por nós, cara, o que ele faz pra gente, a entrega que ele entrega, assim, meu, é sensacional. Sensacional. E as pessoas não entendem isso. Porque a gente fala tanto de Jesus, porque falando do Espírito Santo. Porque quando você experimenta dele, você não quer experimentar outra coisa. Porque outras coisas, meu, é razoável, sabe? É passageiro, é vazio. Mas, Momentânea, né? sim. Galera, se vocês querem mandar alguma pergunta aí, manda na caixinha. Senão eu fiquei a Michelle falando aqui e E ninguém fala. de... Pode falar. Mas isso daí que você falou, né? É engraçado que eu até questionei a pastora várias vezes que eu falei pra ela assim, se for de carência, né? Eu falava pra ela assim, eu falava, pastora, será que nunca eu vou me apaixonar por nenhum rapaz dentro da igreja? Porque, que é isso, né? Eu questionei várias vezes isso daí, sabe? Eu falava pra ela assim, não vou me sentir atraída pelas pessoas. Ela falava pra mim assim, olha,
O Senhor, ele te tirou do mundo, vai ser para você ter um sentimento por uma única pessoa só. Não vai ser igual você vivia lá, que vai ser tudo bagunçado. E é exatamente assim, né? Ele te guardou, vai ser para você namorar um único rapaz e você casar. E você vai se sentir atraída por um único rapaz só, não vai ser por todos. Chega a ser engraçado, Não, né? Porque quem sai dessa área, a primeira coisa que ela questiona é esse fato, né? Mas será que um dia eu vou conseguir me apaixonar? Será que um dia eu vou conseguir gostar? Será que um dia eu vou me sentir atraída? então, eu tive essa crise, porque também eu falei assim, meu, mas será que alguém vai olhar pra mim, né? Eu tenho os trejeitos, né? E você fica diminuindo, sabe? Você fica se sentindo inferior, não, mas não sei o quê. E a gente perde o foco, sabe? Depois que você passa essa fase, você não tá nem aí, sabe? Você não quer Não tá- pensar nisso. é, Tantas coisas pra você pensar, você fica tanto interagindo no ministério da igreja, você ajudando as pessoas, que isso não culpa mais seu tempo, sabe? Geralmente, quem, sim, quem, tá, quem tá nessa fase ainda é porque realmente não tá indo profundo, tá indo raso. Não, já tô salva, já sim, tá bom. E na verdade não é isso. Deus não chamou para você ser só salvo. A ideia, o propósito de Deus é salvar você, tirar você da lama do pecado e fazer você como flecha, sabe? No sim. mundo, no mundo, cara, eu fazia cada besteira nas redes sociais. Aí, pra igreja, não, vou ficar no meu canto. Não existe isso, sabe? O reino de Deus nunca será assim. O reino de Deus, cara, é você ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala, fica em Jerusalém, quando você recebeu o poder do Espírito Santo, a experiência, agora vá, sabe? Então, quando você descobre uma verdade dentro de você, eu, pelo menos, eu não sou egoísta. Eu quero repartir, quero compartilhar, sabe? Eu quero Sim. mostrar para as pessoas aquilo que eu estou vivendo. Então você vai transbordar o que você está vivendo. Agora, pessoas que estão transbordando dela mesma, do meu eu, ai, quem eu vou pegar? Ai, como que eu vou me vestir? Como eu vou me aparecer? Como que eu vou fazer isso? E ela está morrendo. Ela está morrendo, ela não está Sim. percebendo. E quando você está transbordando do Espírito Santo, você quer, meu, falar dele, você quer viver sobre ele. E só que andar com Deus não é fácil, porque ao mesmo tempo que você está recebendo a glória de Deus, mas você também vai tomar cadajada, tipo, uma paulada. Ele fala assim, olha, você fez isso, não gostei, vou fazer isso. E eu acho lindo isso de Deus, porque esse é o amor verdadeiro, que te corrige, que não deixa você errando e finge tudo bem. Porque Deus, ele ama os filhos, e os filhos que entendem essa disciplina, vai querer sair rápido do abismo, sabe? Não vai ficar conversando com o abismo. Oi, abismo, tudo bem? E aí, você tá bem? Ah, eu tô bem. Não vamos se pegar? Não, sabe? As pessoas ficam conversando, depois caiu. Ai, misericórdia, sabe? E então Deus, ele avisa. O Espírito Santo sempre está falando. Eu lembro que quando eu caí no pecado, o Espírito Santo, ele me falou. Eu tive uma experiência. Só, se você sair desse lugar, eu não vou com você. Só que eu quis atropelar o Espírito Santo. Falei, não, Espírito Santo, porque, sabe, eu sou tão louca, assim, que eu começo a conversar com o Espírito Santo discutindo com ele. Eu tenho uma experiência com Deus, que eu discuto mesmo, sabe? E, Sim. e, e é tão real, porque quando você faz a cagada, nossa, por que eu não obedeci o Espírito Santo, sabe? Porque Deus é tão misericordioso, quando você se arrepende de coração, meu Deus, eu quero sentir nojo disso, pelo nojo que eu fiz, nojo que não te agradou. E o arrependimento não é choro, o arrependimento é mudança, entendeu? Quando o Davi ele caía no pecado, ele não chorava, ele mudava o comportamento dele. Então, por isso que ele era segundo o coração de Deus, porque ele mudava o comportamento. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, eu tenho um amigo meu, um pastor, que sempre fala para mim assim, olha, se Deus não te corrigir no particular, ele vai levantar sua saia em público, é pior. Então, melhor você se consertar no particular com ele, fica de boinha ali, conserta com ele, porque se ele levantar a sua feiura em público, aí vai ficar pior, entendeu? Ó, chegou duas mensagens aqui, vamos ver. Ó, como você conseguiu guerrear no sonho? Bom, como eu consigo guerrear no sonho? É você orando, né? O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Então, você não é o que você sonha. Então, você sonhou, você vai lá, sonhou com pornografia. Ai, eu sou mesmo um cara sem vergonha, como no mundo. Você mesmo se condena, porque a sua boca vai falar o que você está desejando. Agora, se fala assim, meu, você pega, você sonhou, Deus, eu repreendo,
você tem que entender que você tem que lutar com Satanás. Você tem que lutar mesmo. Você repreende dos seus pensamentos. Então, quando eu sonhava, né? O que eu fazia? Quando o diabo me atacava, por exemplo, eu sonhava com mulher, pegava, sonhava que estava um sono terrível. Aí eu acordava assim, de verdade, eu fazia assim, Deus, quem tá com problema com pornografia? Me mostra. Aí, eu fazia live. Olha o meu YouTube, passei que até vergonha no YouTube. Porque eu falava, você tá com problema com pornografia? Porque ele me atacava no sonho, então eu atacava ele no YouTube. Então, e pessoas ali, aquele vídeo falou comigo. Então, o diabo, que é o seu adversário, ele te conhece. Você que não conhece o seu adversário. Então, ele tá dando um pau em você e você tá de boinha, sabe? Tem coisa que não é só o jejum, tem coisa que é comportamento. Você que tem que ter uma atitude, entendeu? Pode falar aí. E você teve uma experiência com sonho, assim, se sentiu culpada, que você fala, Já, eu já tive vários. Ele falando de sonho, eu já tive vários sonhos também, que eu chegava a acordar assim e falava, nossa, por que eu tô sonhando com isso, sendo que eu não tô nem pensando em. Eu tive a maior luta também através do sonho, sabia? Porque, tipo assim, eu não via, eu não falava, não fazia nada, mas eu sonhava. Aí eu acordava e começava já a repreender no nome de Jesus. Isso quando eu sonhava com a pessoa, e a pessoa aparecia depois, você acredita? Tive várias experiências dessas, sabe? Aí eu me lembro que um dia uma irmã de uma igreja veio conversar comigo e ela falou pra mim assim, ó. Ela falou assim, olha, Deus, ele tem ciúmes de você. E se você voltar pro lugar da onde você estava, o Senhor, ele vai te levar antes. A menina mandou aqui, ó. Ela mandou a pergunta. Eu tenho muito problema com dependência emocional. Como eu posso confiar em Deus, entregar Ele? Bom, quando você tem uma dependência emocional, você tem que ver a raiz dele. Por que você está com essa dependência, sabe? Você tem que estudar. Às vezes, cara, essa dependência emocional é uma afirmação que você nunca teve na casa, entendeu? Às vezes seu pai, sua mãe nunca te afirmou. Às vezes a sua mãe sempre desprezou, às vezes o pai desprezou. E essa dependência sempre está com alguém para suprir o que seus pais não deram, sabe? Então, você tem que estudar da onde está vindo a raiz. Então, se eu vejo, por exemplo, eu tinha muita dependência emocional do meu pai. Como meu pai nunca esteve presente, então Deus me deu muito livramento de abusadores. Quando eu era criança, eu já fui abusada e já fui molestada, mas era para me sofrido muito mais abuso, porque eu era tão carente emocional de pai, que Deus me livrou de lugares que eu acessava, tipo, eu ia pro futebol, eu estava indo pro futebol, sempre parava alguém para dar carona, sempre um homem mais velho aproximava de mim. Isso conseguia chamar a minha atenção. Então, essa carência que eu tinha de paternidade era muito grande. Depois que eu fui estudando sobre a paternidade, e eu fui ver os meus comportamentos. Então, essa dependência emocional, você tem que ver de onde está vindo, qual que é a raiz, entendeu? Porque se você descobrir a raiz, você mata a dependência emocional. Então, dessa forma que eu venci, entendeu? O que eu fiz? Eu comecei a pegar todos os versículos que falam sobre pai, paternidade. Comecei a chamar Deus de pai, de pai, de pai. E aquilo foi gerando de mim uma cura. E eu comecei a me ver como uma filha de Deus. Então, as pessoas, a Bíblia fala que a boca fala que o sol está cheio. Então, se você quer ser filho de Deus, então fala. Fala o que você quer ser. Então, a dependência emocional, assim, no meu ponto de vista, que você tem que estudar os seus comportamentos. Então, se você estuda os seus comportamentos, fica mais fácil. Entendeu? Você quer falar uma coisa também sobre isso? Não. Essa parte aí eu só passei com a minha mãe também. Eu tive isso com a minha mãe, sabe? Quando ela foi embora, eu tive essa dependência. Eu procurava isso em pessoas, e talvez seja isso que ela esteja passando, né, hoje. E é algo realmente que a gente só consegue encontrar no Senhor, focando, sabe? Buscando, mergulhando mesmo nas coisas dele. Porque, assim, né, eu já tive muitas pessoas que teve problema com a mãe nunca teve perto, nunca afirmou, então ela encontrava isso nas meninas. Então as meninas davam atenção, davam o amor, Comigo foi davam assim. a atenção. Tipo, aquele vazio que ela não completava com a mãe dela, ela completou nas meninas. E aí acabou
entrando nessa dependência emocional e por causa disso. Aí quando a pessoa perdoou a mãe, passou por esse processo, o sentimento passou, entendeu? Então, o homem também. Então, quando ele problema com o pai, ele vai procurar outro homem. Então, eu já tive, acompanhei pessoas próximas que teve problema com o pai e começou a encontrar nos homens. Então, aquela falta do pai sempre estar presente, e ele começou a encontrar nos homens. Depois que foi tratado nisso, ele parou o sentimento. Então, a dependência emocional, você tem que ver de onde está vindo, sabe? Às vezes, cara, a pessoa ela nunca foi firmada. Então, então, quando você lê a palavra de Mateus 3, que esse é meu filho amado aqui, eu tenho prazer, começa a falar, Deus tem prazer em mim, Deus tem prazer em mim, Deus tem prazer em mim, Deus... até que aquela verdade entre em você. Então, quando você se encontra na palavra de Deus, meu, isso liberta você, sabe? E eu aprendi isso, orando a palavra. Preciso orar a palavra, sabe? Então, você realmente se mergulhar naquilo que você está lendo, que deixar aquelas verdades entrar dentro de você. Muitas pessoas as leem a Bíblia como algo religioso, entendeu? Não é algo Sim. religioso, é Deus querendo falar com a gente através da palavra, entendeu? Sim, a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Também diz, né? Pode seu pai e sua mãe te deixar que ele não deixará, ele não nos abandonará. E a maioria das raízes é mesmo através dos pais, né? Sim. E é muito forte isso, porque quando você começa a estudar a sua família, você vai ver da onde que veio, sabe, as crises. Então, eu falo para as pessoas, não basta ela, tipo, ela ver o meu testemunho, porque às vezes, cara, ela quer ver meu testemunho, não bate com o dela. Então, ela tem que estudar a partir a partir da história dela, do comportamento dela, da família dela. Aí que ela vai vendo, onde está vendo a raiz, entendeu? E eu compreendi isso, esse sentimento que eu tinha por meninas, estudando a minha família, estudando os meus comportamentos. E ali eu fui vendo muitas coisas erradas, sabe? Que eu estava vivendo e que minha família estava vivendo. E quando eu comecei a andar com Cristo, eu comecei a ver os atributos de Deus, sabe? Comecei a ver Deus como Pai, comecei a ver Deus derramando coisas tão maravilhosas que que Deus está fazendo por mim, mulher nenhuma fez, sabe? Mulher nenhuma chegou aos pés de Jesus, o que Jesus faz, sabe? É um amor assim, cara, que não dá para explicar. Você fica tão, tipo, tão cheio do amor dele, que você fala assim, meu, que amor é esse? Um amor que não te cobra nada, um amor que não é egoísta, um amor que deixa você ser livre, porque você namora com pessoas, mais mulher, né? Mulher é psicopata, né? Tem ciúmes de tudo. Mas pela sombra, né? Meu, que você não tá sombra? Mas não pra mim. Porque eu só namoro com pessoas, sabe, doidas, né? Pessoas ciumentas. E não viram um relacionamento saudável, sabe? E quando você começa a andar com Cristo, é um relacionamento saudável, né? Então, o propósito de Deus não é que você seja cristão e ficar travado. Deus quer que você seja uma pessoa cristã e que você não fica, tipo, como fala, insegura. Entendeu? Deus, o que é que você se insegura? A palavra diz que o amor de Deus, ele lança fora o medo. Então, tira o medo, cara. Deixa Deus entrar em você. Deixa ele entrar nos lugares de bagunça. O problema das pessoas é que ela fala assim, ó Deus, aqui você pode entrar. Aqui eu deixo você entrar. Aqui não. Aqui é muito difícil, você não entende, você não vai compreender. Isso é difícil demais. Não, Deus, você não entende o que eu sinto. Onde está você, Deus? Sabe? Fica aquela confusão, sabe? E Deus, ele... Até eu fiz um vídeo sobre isso, né? Que eu falei sobre do mar. Deus, quando ele criou o mar, ele falou, onda, até aqui você vai. Até que você não vai mais. Ou seja, Deus, ele sabe então onde a gente pode ir. Não, aqui você pode ir, aqui você não pode mais. Fica aqui. Fica. Começa a desfrutar de mim. Quando no tempo certo, aí você vai andar mais um pouquinho. Deus, ele é assim, cara. Lá no livro de Josué, fala sobre isso. Deus, ele tem um tempo certo de você ir. Aqui você vai, porque o lugar que você está indo é desconhecido. Em Josué 1, quando Josué ele vai atravessar o Rio Jordão, ele fala assim, o que ele fala para Josué? Josué, deixa eu ir na frente, porque o lugar que você está indo é desconhecido. Ou seja, vai atrás de mim, vai me conhecendo aos poucos. Agora, se você quer ir direto, meu, você vai tomar tanta pancada, você não vai aguentar. Você vai ver o mundo espiritual, você vai assustar.
Você vai ver, porque a sua mentalidade racional, ele não está preparado para as coisas espirituais. E você vai estar só preparado para as coisas espiritual a partir do momento que você vai se entregando aos poucos, entendeu? E as pessoas elas não entendem isso. Elas querem, de uma vez só, tanta ansiedade, tão fobada, de ter uma vida transformada, que ela perde a oportunidade de conhecer a paternidade de Deus, sabe? E Deus, ele quer que, exemplo, mesma coisa no relacionamento. Só você quer falar? Não existe isso, né? Mas você não, só você quer falar. Ou só você ou só a pessoa quer. Você fica muda e a pessoa só fala. Você vai gostar? Entendeu? Não é Não. assim. É Entendeu? comunicação, né? Comunicação. Vamos lá. Onde você estudou? Alguém te ajudou nessa área? Bom, eu, primeiramente, né? O meu estudo. É, Caiu a live? Não, voltou, né? eu vi que você travou aí. Bom, a menina fez uma pergunta, onde que eu estudei, né? Primeiro, eu tive uma pastora, até hoje eu tenho ela como uma amiga, e ela foi me ajudando nos versículos mesmo, sabe? Estudando os comportamentos de Jesus. Então, eu comecei a estudar Mateus, fui vendo as palavras-chave. Então, o que que eu fiz? Eu fui ver o atributo de Deus. Então, eu comecei a ver Deus como Pai. Depois, fui ver é, eu fui ver os meus defeitos, tudo no versículo, entendeu? Aí fui ver os meus pecados. Depois eu fui orando em cima dos versículos. Depois eu fui agradecendo a Deus que eu poderia aplicar em mim. Então, através estudando um devocional, Deus começa a falar com você, começa a dar direção. Mas eu tenho um livro aqui que eu vou indicar, é um livro do Pastor Cote. É um livro para mim sensacional, é um livro que mudou muito a minha vida. Ó, você consegue ver aí, Eu estudei esse livro também. A é um livro que espiritualidade e a fala homossexualidade. espiritualidade e homossexualidade. Que o Cote, ele vai entrar na ciência, ele vai entrar nos comportamentos, ele vai entrar na herança da família. Então, ele vai falar sobre o feminismo, ele vai falar sobre o abuso sexual, ele vai falar sobre na ciência, ele vai falar sobre o comportamento da família, como que a criança nasce, como a partir dos comportamentos familiares. Então, ele é muito legal. Esse livro mudou a minha vida, mudou, sabe? E eu tenho um livro que eu gosto, que é Orando a Palavra, que ele tem bastante conteúdo e tem vários tipos de oração. Então, através dessa oração, você vai conhecendo também, que ele vai falar sobre perdão, aceitação, você se aceitar, entendeu? Porque a rejeição, cara, é o pior tapa, sabe? A pior dor é a rejeição, você não se aceitar. Esse conflito, sabe? Você não se aceita. Por mais que você está na igreja e você não tenha sido tão rejeitado. Então, é um livro que me ajudou bastante. E tem um livro que eu comprei agora recentemente, que é Homossexualidade, uma orientação, uma formação para criança. Como que a criança nasce homossexual. É um psicólogo americano e ele só trata de pessoas que desde criança nasceu homossexual e com o comportamento que as crianças têm na família. A partir do comportamento na família, que ele vai descobrindo por que a pessoa nasceu gay, entendeu? Me falaram desse livro mesmo, eu preciso comprar ele. Falaram que é muito bom. Uhum. Agora, o outro que você me indicou, até que eu acho legal você falar para as pessoas também que eu tenho lido ele, é aquele da Batalha na Mente, né? É Sim, Joyce Meyer, não é? Joyce Meyer. Ele, ele é bom para quem tem essa luta na mente, até mesmo, né? A da Joyce Meyer, tem dois livros dela que eu gosto muito, que eu tenho, que é Guerra na Mente, e tem, como fala? Guerra na Mente, e a Raiz da Rejeição. A Raiz da Rejeição é Esse é muito ótimo legal, também. que ele também ele fala como uma pessoa se sente rejeitada, dá um determinado comportamento, e a estratégia do diabo. E eu gosto muito também o livro da Juliana Ferron, que eu acompanho bastante ela, e do Robert. E tem o pastor, acho que é Robson, se não me engano, e não, o pastor Carlos. São as pessoas que deixaram a homossexualidade e tem feito um trabalho muito legal. E o trabalho deles é realmente, cara, é de Deus mesmo, sabe? E eu tenho acompanhado muito. Então, acompanhe essas pessoas, sabe? Aprenda com a questão na frente, né? Tem uma lição que a gente tira na Bíblia mesmo, né? Quando Maria vai visitar Isabel,
qual que a Bíblia nos ensina, meu? Vai com quem é mais experiente. Anda com pessoas mais experientes. Puxa assunto. Aprende com elas. Escreve. Meu, quando eu tô fazendo um devocional ou tô assistindo uma ministração, eu assisto um vídeo, eu vou lá, paraliso o vídeo e escrevo e Deus falou comigo. Então, quando você vai criando esses hábitos, você vai aprendendo muita coisa. Então, eu gosto muito de assistir a ministração da Joyce Meyer, tem vários tipos de pregação dela, e eu vou vendo no YouTube. Então, mas o melhor de tudo é a Bíblia. Na Bíblia, cara, você vai encontrar tudo que você possa encontrar. Um livro que falou muito comigo de paternidade, por exemplo, com rejeição, que quando estava nessa crise que eu achava. Hoje não me incomoda mais, mas eu tinha muito problema com os meus trejeitos. Então eu me culpava muito. Nossa, eu me culpava muito, eu me condenava muito. E aí eu comecei a estudar sobre Cantares, né? Cantares, lá no verso 4, ele vai falar sobre o amor do noivo para a noiva. Que ele começa a falar de como você é linda, como você é preciosa. E você começa a falar aquilo, você começa a declarar o livro de Cantares 4, para mim foi uma cura. A partir daquele livro, nunca mais tive problema com rejeição, entendeu? Mas Às vezes acontece. Eu não sei se você passou por isso, eu vou fazer essa pergunta, porque às vezes pode ser a dúvida de alguém também, né? Para você, quando você entrou na igreja, você teve alguma dificuldade em se relacionar com as pessoas da igreja? Com mulheres? Por elas serem hétero? no começo, sim. No começo eu não queria andar com as meninas de jeito nenhum, não queria. Era um assim, por quê? Porque elas falavam de vestido, tamanco, roupa de mulher, e eu tinha uma mentalidade masculina. Então eu não queria andar com as meninas, porque ela só falava de homem, e aquilo mesmo mexia comigo. Eu queria andar com os caras, porque os caras eram mano, os caras eram brother. Então eu andava muito com os meninos. Então, e aí o próprio Espírito Santo falou assim: nós temos para andar com os homens. Eu fiquei na cela só de homens, então você tem uma ideia. E aí tinha uma célula que é só de mulher, mas Deus, lá não vou. Não vou, porque eu não quero ouvir coisas de menina, que é chato, insuportável. E aí, depois que eu passei por esse processo, aí foi tranquilo. Mas se eu não andasse com as meninas, eu não tinha uma referência de mulher, porque só tinha referência Sim. masculina, entendeu? E era uma confusão mesmo. Então, eu tinha muito conflito com isso. E graças a Deus, cara, que as meninas me receberam muito bem, sabe? Tem umas que era fora da casinha, né? Mas tinha no início, quando eu me converti, a live vai cair, mas quando eu me converti, tinha uma menina que acabava de colocar o silicone. Eu falei, olha, qual é o silicone? Aí eu falei, silicone. Aí ela mostrou assim, ai, Senhor da glória, eu achava que dentro da igreja não tinha essas coisas. Já que dentro da igreja não tinha esses demônios. Mas na igreja você vai encontrar de tudo. Vai encontrar pessoas que vão te ajudar e pessoas que vão te atrapalhar. Então, você tem que olhar para a cruz. Então, nesses 3 anos, eu vou falar. Mas como que foi para você? Para você conseguir se relacionar? O que você teve que fazer? Bom, depois que o Espírito me incomodou, falou assim, olha, você vai ter que parar de dar com os meninos para você ter agora uma nova referência feminina. E aí eu cheguei lá nessa pastora, fez pastora. Vou fazer assim, vai cair a live, vou desligar e vou abrir outra live, beleza? Você vai cair aqui, deu 1 hora e 5. Beleza? Galera, continua aí, tá legal essa live.